Professor Eduardo, da UFPR de Jandar, falando do teste do pezinho. Vamos ouvir o seu depoimento. Desde que eu comecei, eu fiz curso de Química na UEM, em Maringá, e quando eu fui fazer o mestrado na Unicamp, com essa técnica que a gente usa para fazer essas análises, eu fiquei sabendo que se fazia esse teste do pezinho ampliado nos Estados Unidos, na Europa, né? E eu me perguntava por que não fazer aqui no Brasil, né? Então, desde aquela época, foi muito tempo atrás que eu fiz o mestrado, né? Comecei em 99, para você ter ideia. Ali eu já começou a ter essa sementinha, né? E quando eu estava fazendo pós-doutorado lá na Unicamp, nós fizemos um projeto lá na Unicamp mesmo, do CNPq, e que a gente desenvolveu e validou essa metodologia. Quando eu passei no concurso aqui na UFPR em Jandaia do Sul, que eu vim, meu pai morava em Mandaguari, vim para cuidar dele, e aí a gente tentou fazer também esse projeto, né? A gente deu ideia, tudo, né? Inclusive foi com o Canziani, né? Na época, que era o político mais envolvido com a universidade lá. E daí não deu certo por muitos motivos, né? Mas daí, recentemente, em 2020, né? A partir da insistência do professor Simão, a gente fez um projeto do álcool e a gente conheceu mesmo o pessoal do Cisvir, né, outros políticos novos, né, como o Hermes, que conseguiu trazer esse recurso, né, e aí a gente começou a concretizar, né, e demorou um pouquinho, uns 4 anos aí, mas agora a gente recebeu, né, o equipamento principal, alguns reagentes, está faltando mais alguma coisinha que a gente vai terminar de receber em janeiro. E aí sim a gente vai poder começar com os testes com as crianças, né, que vai ser um projeto aí de 4 anos. Fala um pouco sobre esse equipamento, né? Ele que vai ser responsável para analisar o sangue das crianças da região. Esse equipamento é um equipamento que a parte principal chama-se espectrômetro de massas. Esse equipamento ele serve para medir a massa, pesar as moléculas. Né? E as moléculas que a gente vai pesar nesse teste são os aminoácidos e as acilcarnitinas. Os aminoácidos eles são os tijolinhos construtores das proteínas. E as acilcarnitinas são metabólitos da metabolização das gorduras. Então o que acontece numa criança que tem esses problemas relacionados com esse diagnóstico, né? Elas não conseguem processar muito bem gordura ou proteína. Então elas caem nesses 2 grupos de moléculas. Então a gente analisa várias dessas moléculas, e a gente pode dizer qual é o tipo de molécula que ela não consegue metabolizar. E aí ela vai ter uma alimentação adequada para que ela não desenvolva a doença. E assim ela vai poder ter uma vida social, pode ter uma vida produtiva, né? E que as crianças normalmente elas vão ter problemas mentais, né? E motores, e podem até morrer com essas doenças, né? Então, assim como o Dr. Busnardo falou na fala dele, é muito importante, né, esse teste, porque é considerada doença rara. Mas para as famílias que entram em contato com isso, não é raro, é uma coisa destruidora, né? Então, esse foi a nossa motivação, né, para tentar, de alguma forma, ajudar o nosso país, né, que realmente assim, a gente sabe que é bem sofrido, né?